Olá você, tudo bem? Boa noite! Estamos chegando para mais uma de nossas edições do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, reportagens, entrevistas e, claro, sempre um conteúdo especial que a gente traz para destacar a você. Você pode ampliar mais informações acessando o site bitcointv.com.br e também nos seguindo através de redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e, claro, também em nosso canal disponível no aplicativo do YouTube. É muito fácil. Basta você sempre acessar nessas páginas por Bitcoin TV. Nós vamos agora, em uma homenagem muito sincera ao Dia do Professor, trazer, dois especialistas em mestres, na área de professores, para poder falar um pouco mais sobre o Dia do Professor, os desafios e a busca contínua na evolução da profissão. Nós conversamos hoje dentro do programa Conexão da Bitcoin TV, Cleberson Portela e Leandro Damati, com Mauro Trojan, que é professor e também apresentador do programa Fala Professor aqui da Bitcoin TV. Na oportunidade também, dentro do Bitcoin Meio-Dia, a jornalista Melissa Bueno conversou também com a consultora em educação, a consultora em educação, a Marisa Abreu. Inclusive, a Marisa Abreu tem um grande legado de serviços prestados à comunidade caxiense e também ao estado do Rio Grande do Sul, quando foi secretária da Educação. Nós vamos estar trazendo para vocês hoje, dentro da nossa programação, o que esses profissionais falam de suas vivências, das suas observações com as dificuldades e o que eles analisam e projetam para tudo isso. Nós vamos agora, então, trazer primeiramente o professor Mauro Trojan num take, um VT que nós separamos, e ele traz essa observação para você. Preste atenção aí. Eu tenho convicção que de professor todos nós temos um pouco. Todos nós, de alguma forma, ensinamos, e todos aqueles que ensinarem, na verdade, naquele momento estão sendo professores, né? Não é apenas o professor que trabalha na academia, o professor que trabalha na escola, o professor... Estamos precisando de muitos professores na nossa sociedade. Precisamos transformar a nossa sociedade. Isso é eu diria que é uma máxima que todo mundo tem convicção, mas nós temos que ter atitude para que essa transformação aconteça. Então, nós como professores, a gente busca isso dentro da sala de aula, mas todos nós temos a responsabilidade nessa transformação, e essa transformação somente acontecerá se todos nós estivermos embutidos nesse pensamento transformador. Estamos numa era em que o processo evolutivo ele tem que ser contínuo, ele não vai terminar nunca, porque o processo de evolução na educação ele deve acontecer junto com o processo de evolução da sociedade. E a sociedade, como eu estava falando, está em transformação, está em evolução, né? Seja pela questão social, seja pela questão espiritual, seja pela questão profissional, ela está em permanente evolução. E a educação tem que acompanhar isso. E aí a gente discute, até no programa Fala Professor, que a gente trouxe que a gente trouxe feras aí para a discussão, de que nem sempre a sala de aula e o próprio professor acompanham essa evolução. Hoje eu digo um feliz Dia dos Professores para todos os meus colegas, aqueles que especificamente exercem a profissão de professor, porque são guerreiros, são abnegados, são, na verdade, bravos, porque nós sabemos que, infelizmente, nesse país, e tem-se que falar isso, seja em nível nacional, seja em nível estadual ou até municipal, não se dá à educação a atenção que ela deveria merecer para que realmente nós tenhamos a formação de pessoas dentro das salas de aula para a qual a sociedade necessita. Então, o professor hoje, eu digo que ele é um abnegado,
que ele é um bravo, que ele é guerreiro. Por quê? Os salários, se nós pegarmos as escolas estaduais, os salários vêm depauperando ano a ano na contramão da evolução que a educação necessitaria. A formação contínua dos professores... E agora também nós vamos estar trazendo, então, né, a consultora em educação, Marisa Abreu, que participou por telefone com a jornalista Melissa Bueno. Ela participou de Porto Alegre e trouxe-nos, né, uma série de observações quanto à importância e o dia do professor. Preste atenção aí. Olha, para mim, eu sempre me considero professora. Eu acho que o professor tem algumas características muito interessantes. Primeiro, ele funciona como transmissor, no sentido correto da palavra, do conhecimento acumulado da humanidade entre gerações. Ele passa o que a humanidade tem de conhecimento para as novas gerações. Ele está sempre preparando as novas gerações. Então, eu costumo dizer que o professor, antes de qualquer coisa, ele pode não ter consciência disso, mas ele acredita no futuro e acredita numa sociedade melhor, porque como é que a gente vai dedicar a vida da gente a preparar as novas gerações se a gente não acreditar na capacidade dos homens de fazerem uma sociedade melhor do que o que a gente vive, né? Então, os professores têm uma importância incrível e eles têm uma humanidade na sua atividade que é uma coisa exemplar. E uma outra questão que eu gosto de dizer é que os professores têm com o conhecimento uma relação democrática, porque o bom professor é aquele que tem prazer, satisfação em compartilhar o que ele sabe, que o aluno venha a saber o que ele sabe, né? E outras atividades profissionais às vezes usam conhecimento como instrumento de poder, falam difícil para ninguém entender, né? O professor não, ele tem prazer em compartilhar o que ele sabe. Isso é o bom professor, o que é, como em todas as categorias profissionais, 80%, 90% dos professores brasileiros. Eu acho que a situação da pandemia foi acelerar, sabe? Atropelou o processo. Antecipou situações que aconteceriam. Primeiro, essa que se chama de pedagogia ativa, essa ideia de que a educação tem que ser uma relação do professor com o aluno ou com os alunos, no sentido de que o aluno seja o centro, que ele resolva problemas, que ele elabore projetos. Isso independe da tecnologia, inclusive. Isso é uma questão, é uma concepção que se contrapõe àquela escola tradicional, onde o professor fala, os alunos quietinhos apenas ouvem, né? É muito profundo, né, as observações e olhares sobre a importância do professor. E todos nós, de certa forma ou de outra, né, de uma certa forma ou de outra forma, somos também professores em nosso meio, em nosso assento, né? Muitas vezes estamos na posição de pais, estamos na posição de auxiliares de um grupo, estamos aprendendo e ensinando, né? Mas sabemos dos desafios da profissão, da graduação, né, ligados à área de professores, né, de educandos, né, os educadores. É muito interessante e uma observação muito sincera sobre tudo isso e observação de como os meios governamentais observam tudo isso também é importante por parte de toda a sociedade dentro de um olhar mais crítico. Nós vamos agora trazendo ele, que também é professor, mas é das áreas das finanças, é o nosso coach financeiro Natanael Buogo para as suas observações financeiras. Professor Natanael Buogo, é contigo. Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre ter novas ações. Se hoje você se encontra com a vida financeira bagunçada ou talvez no vermelho, será que não pode ser repetidas ações com insistência em achar que isso está certo? Será que não pode ser visto de um outro ângulo essa questão? Importante refletir com a seguinte pergunta: quais ações irei me propor a fazer a partir de hoje para mudar as minhas finanças? Abandone o C para praticar
o eu posso. Se sozinho você não consegue traçar um plano para essas novas atitudes, procure ajuda. Sou seu coach, estou aqui para te ajudar. Entre em contato e agende uma conversa, pois estou confiante que nessas novas atitudes irá colher novos resultados. E para fechar, agora nós vamos trazendo então as análises das condições do clima. Hoje, nós aqui do estado do Rio Grande do Sul fomos agraciados com o halo solar, muito lindo. Uma visão paradisíaca, que forneceu de plano de fundo para selfies, fotos e registros que reverberaram e ecoaram pelas redes sociais. É um fenômeno muito característico, no qual os raios solares atingem a atmosfera junto com as partículas e gotículas de água e formam, este halo, formam esta passagem dos raios solares por entre essas partículas que traduzem na nossa visão nesse reflexo, que a gente observa, forma um belíssimo círculo, um anel, um arco-íris, muito bonito. Falando sobre o clima de hoje, as temperaturas começaram com as temperaturas um pouco baixas, na média da casa dos 10 graus e foram subindo. As médias máximas para o período da tarde ficou na casa dos 22 a 23 graus em boa parte da região serrana. Para amanhã nós vamos entrar em uma rápida subida de temperaturas, inclusive na tarde vai ganhar muito fôlego. As projeções é para que fiquem acima da casa dos 25 graus. Algumas métricas apontam para até 27 graus, para vocês entenderem a projeção das temperaturas para amanhã. Céu aberto, céu azul e o sol brilhando, desde as primeiras horas da manhã. Inclusive vai ser notório ganhar do fôlego das temperaturas muito diferente do que em relação a esses dias anteriores. É um dia típico de roupas leves para a sexta-feira. Já o sábado também traz mudança na sua composição. Apesar da chegada de nuvens mais ao final da tarde, o sábado também é marcado com temperaturas que vão se aproximar da casa dos 30 graus. Alguns meteorologistas mais otimistas apontam que a temperatura será de 29, possivelmente 30 graus, mas a média ficará na casa dos 27 graus de temperatura. Mudanças climáticas vêm para o domingo, inclusive as temperaturas serão mais flexíveis no domingo, médias mínimas de 12, 13 graus, já com muito fôlego no amanhecer, mas as temperaturas máximas não chegarão à casa dos 25 graus. A segunda-feira, já da outra semana, também será com temperaturas muito semelhantes ao que ocorrerá no sábado. Para cima, bem alta, batendo tetos de quase 30 graus. Depois de tudo isso, vem aí instabilidade, segundo o que aponta até então a previsão do tempo. Mas isso é assunto para nós falarmos amanhã, no final de semana. A gente traz uma radiografia completa, uma perspectiva, um olhar vibrante sobre todas essas metamorfoses do tempo, essas mudanças climáticas, e traz tudo para você num pacote de informações para você nessa sexta-feira, amanhã. Muito obrigado a todos que acompanharam nossa programação. É uma felicidade sempre estar aqui neste mesmo horário, pautando notícias e informações, e parabéns aos nossos professores por esse importante dia, o Dia dos Professores. Eu acho que é muito importante saber que entre meio a comemorações também ainda há muitas reflexões, tanto na observação, no encarar, no ver, no perceber a figura do professor no meio de uma sociedade, no período atual que nós estamos vivendo. Nós talvez estamos descredenciando sem ter consciência disto. Estamos querendo nos apoiar em fatores muito tecnológicos, colocando e delegando de que possivelmente a tecnologia irá substituir a presença e a importância desses profissionais. Hoje, num período de pandemia, vem mostrar o quanto é importante a presença de um professor dentro de uma sala de aula, conversando e trazendo informações aos alunos. Ficou muito visível isso para muitos pais de todo esse mundo que tiveram que encarar, junto com seus filhos, um legado sobre o que é a educação. Professores, mestres queridos, muito obrigado pela contribuição que vocês fazem. Vocês não são simplesmente educadores, são os arquitetos de uma sociedade melhor. Os seus ensinamentos servem-nos de base e amparo para que possamos viver em uma sociedade melhor. Eu sei que as lutas ainda têm de se seguir em frente, mas nós vamos seguindo com os legados. Eu quero mandar um beijo a todos os meus professores que foram responsáveis pela minha formação. Quero mandar um grande abraço a todos os professores
professores, a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Desejo tudo de bom. Que Papai do Céu abençoe a todos os professores e que todo dia seja dia de professor, de nós refletir e pautarmos-nos em cima disso. Muito obrigado a todos vocês e uma boa noite.